você vai perceber que agora vai começar a ser travada uma guerra dentro de você, entre o seu espírito que nasceu de novo e a sua carne que ainda é pecaminosa, que ainda é corruptível, que ainda se corrompe. Então você vai ter aqui uma guerra interior. E perceba que você vai ver isso se você lembrar nesse vídeo, no próximo, no outro que a gente vai fazer, né? Nesse vídeo sobre o espírito, você vai ver que o espírito milita contra a carne. No próximo vídeo, quando a gente falar sobre a alma, você vai ver que a alma milita contra a carne. Você não vai encontrar na Bíblia texto falando que o espírito milita contra a sua alma. Por quê? Porque você vai ver que que a alma ela está nesse meio, né? Eu até botei uma imagem aqui para ilustrar. Você não vai encontrar o seu espírito batalhando contra a alma. E nem a alma batalhando contra o seu espírito. Você vai ver textos falando que o espírito milita contra o corpo, contra a carne, e você vai encontrar textos dizendo que a alma batalha contra a carne. Por quê? Porque você vai ver que a alma está no meio. E se você se fortalece mais em espírito, a alma sempre vai pender para o espírito. Agora, se você pender para a carne, a alma sempre vai pender para a carne também, né? Então, existe essa questão, mas a gente vai abordar quando a gente vê os próximos textos nos próximos vídeos. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma batalha interior, né? E essa batalha é travada entre a sua carne, né, que ainda está debaixo do pecado, debaixo da velha natureza, e o seu espírito que nasceu de novo, né, que está debaixo agora da nova natureza gerada pelo Espírito Santo em você. Então, o que você vai perceber? Que existem textos falando sobre essa batalha interior. Por exemplo, Gálatas fala sobre isso. Ele vai dizer assim, ó, vivam pelo Espírito, né? E quando a gente fala do Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, mas atuando no espírito do homem, porque é ali que ele atua. A gente vai ver daqui a pouco. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha essa batalha entre o Espírito que está dentro de nós, interno, e a nossa carne, a parte de fora. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Está dizendo, eles estão em guerra um com o outro. Aí ele diz assim, ó, de modo que vocês não fazem o que desejam. Opa! O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, você não faz o que você deseja. Você vai fazer o que o seu espírito deseja, o que a sua carne deseja. Nesse texto aos Gálatas, Paulo está dizendo assim, ó, como se você fosse a alma, né, que está aqui, ó, no meio, e você não faz o que você deseja. Você vai fazer o que o Espírito de Deus deseja em você quando você fortalece o seu espírito, ou se você não orar, se você não se fortalecer, você vai fazer o que a sua carne deseja, né? E aí entra aquela questão da tentação, onde Jesus diz, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não orar, você sempre vai dar vazão à carne. Você sempre vai pender para a carne. E aí entra aquela historinha que a gente ouve, às vezes, as pessoas contar para ilustrar tudo isso, né? Que dentro de nós é como se a gente tivesse dois leões. Aquele que você alimentar mais é aquele que vai vencer. Então, olha só que interessante, quando a gente fala dessa batalha interior, você vai ver isso nos mais diversos textos. Paulo escreve em Romanos 8:1. Romanos 7 é aquele texto onde Paulo diz assim, ó, que ele tem prazer nas coisas de Deus, mas ele vê uma lei atuando no seu corpo diferente. Ele diz, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Paulo está sempre falando ali de uma batalha dentro dele mesmo, e isso ele está retratando a realidade de todo mundo, porque todo mundo é assim, passa por essa batalha, né? A gente tem, a partir do novo nascimento, a lei de Deus no nosso coração. A inclinação para as coisas de Deus. Nós queremos fazer o bem. Ainda assim, muitas vezes na caminhada da vida, a gente se vê fazendo aquilo que a gente não queria fazer. O mal que eu não quero, esse eu faço. É o que Paulo estava dizendo.
Tanto que vai chegar um momento que ele, num desabafo, ele diz: quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Mas olha só, ainda bem que não termina a carta no capítulo 7, que a carta continua e a gente chega no capítulo 8 e Paulo vai escrever o seguinte, né? Paulo vai dizer assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, né? Não dão inclinação, vazão à carne, mas segundo o Espírito. Veja, é sempre o Espírito de Deus, mas a inclinação é o Espírito de Deus que está conectado ao Espírito do homem. Tanto que, se você continuar lendo Romanos 8, esse capítulo, você vai ver ali, acho que deve ser no versículo 14 ou 16, que ele vai dizer assim, ó, que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem, ou seja, o testemunho do Espírito de Deus está aqui dentro do Espírito do homem. A comunicação entre o Espírito de Deus não se dá na alma, não se dá no corpo, ela se dá no Espírito, tá? Tanto que eu quero trazer uma série aqui no canal falando sobre sermos guiados pelo Espírito Santo, tá? Guiados pelo Espírito. E você vai ver que o local, o lugar onde o Espírito Santo fala, não é na alma, a sede dos sentimentos, não é no nosso corpo, onde você vai ouvir pelos seus sentidos, pelos seus ouvidos, mas é no seu espírito. A gente vai ver isso nos próximos textos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que realmente existe essa batalha interior. Olha só o que Paulo diz em Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Veja que a ideia é: o Espírito foi vivificado, foi santificado. Agora você tem um link de conexão direto com o Pai no seu espírito, né? Porém, a sua carne continua sendo inclinada à velha natureza. No Espírito, você tem uma nova natureza gerada pelo Espírito de Deus. O novo homem. Na sua carne, você ainda tem a velha natureza. E por isso que existe essa grande batalha. E quando você se fortalece mais, aqui você vai sempre se inclinar para as coisas de Deus. Agora, quando você fortalece mais, aqui você sempre vai se inclinar para a carne. Eu vi certa vez alguém dizendo o seguinte, que geralmente o grande problema da maioria dos cristãos é que nós nos alimentamos, o nosso corpo, 3 vezes ao dia, no mínimo. Alguns alimentam muito mais do que isso, né? Mas 3 vezes no mínimo, com refeições bem reforçadas. Café da manhã, almoço, jantar. Mas quando se trata do nosso espírito, geralmente a gente dá aquele sanduíche frio 1 vez por semana e olha lá. Então, pensa que você fortalece o seu corpo, mas o seu espírito, você às vezes não alimenta ele com alimentos espirituais. E é por isso que muitas vezes o seu espírito é fraco e você não consegue vencer o pecado. Você não consegue vencer as tentações. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Muitas pessoas, aqui está uma chave muito importante, muitas pessoas reclamam e às vezes murmuram diante de Deus dizendo: por que que eu não consigo vencer o pecado? Eu quero as coisas de Deus, eu desejo com todas as minhas forças, mas eu não consigo vencer o pecado. A grande chave é que Deus já deu o caminho. Não adianta você orar e dizer: Senhor, tira o pecado, me ajuda a vencer o pecado, né? Você pode orar, há orientação nas Escrituras. Jesus ensinou no Pai Nosso, dizendo assim, ó, livrai-nos da tentação, nos livre de ser tentados, né? Você pode e deve orar, mas perceba que o caminho de Jesus é esse, é oração. Quando você ora, você fortalece o seu espírito. Quando o seu espírito está forte, a carne sempre vai perder. Mas o oposto também é verdade. Se o seu espírito estiver fraco, a carne vai vencer. E um grande sintoma de que se você está perdendo para o pecado é porque o seu espírito está fraco, porque você não
tem alimentado ele com coisas espirituais para que ele seja forte diante de Deus. O que eu quero mostrar para vocês existe uma batalha interior sendo travada entre o seu espírito que nasceu de novo, que é guiado pelo Espírito de Deus, e a sua carne que ainda continua debaixo da inclinação da velha natureza.